É urgente. O que vou revelar agora é a prova irrefutável de que a cúpula europeia está podre por dentro. A verdade chocante é que Ursula von der Leyen não é a líder da Europa. Ela é uma peça central num esquema de corrupção global. Um fantoche manipulado pelos verdadeiros arquitetos do caos. Enquanto milhões de europeus sofrem com a inflação e a insegurança, enquanto o Estado vizinho da Rússia é empurrado para a ruína, a elite de Bruxelas lucra vergonhosamente, transformando cada crise em uma oportunidade pessoal. Bilhões em vacinas, acordos secretos, fortunas para a família, tudo à custa da sua vida e do seu futuro. Mas a grande questão é: por que agora? O que realmente desencadeou este ataque brutal para derrubá-la do poder, neste exato momento, com um voto de desconfiança duplo e inédito que abala as fundações da União Europeia? Isto não é apenas um escândalo de corrupção ou uma luta por justiça. É uma batalha feroz nos bastidores, uma guerra impiedosa pelo controle total do continente. Um verdadeiro golpe silencioso para moldar a Europa à imagem dos globalistas, ignorando completamente a vontade do povo. Preparem-se para a verdade que eles não querem que vejam. Cada segundo deste vídeo é crucial para entender o que está em jogo. Digam-me nos comentários de que parte do mundo vocês estão a assistir a este alerta. Ursula von der Leyen, a poderosa chefe da Comissão Europeia, está prestes a enfrentar dois votos de desconfiança simultâneos. As consequências diretas recairão sobre cada cidadão europeu, moldando seu futuro sem que sequer percebam. A própria estrutura do poder europeu balança de forma precária, ameaçando a estabilidade de todo o continente e arrastando consigo a segurança e o bem-estar de milhões. Em 6 e 9 de outubro de 2025, o Parlamento Europeu, palco de intrigas, manipulações e poder oculto, debaterá e votará a desconfiança em von der Leyen. Não se enganem, este não é um mero trâmite burocrático ou uma disputa menor. É uma convulsão política de magnitude histórica, planejada meticulosamente. Duas facções políticas em lados opostos do espectro ideológico, que em circunstâncias normais seriam inimigas implacáveis, uniram forças num pacto improvável e sinistro. Os patriotas pela Europa da direita e a esquerda apresentaram moções de desconfiança simultâneas em 10 de setembro. É a primeira vez na história da União Europeia que tal aliança anti-establishment se forma abertamente para derrubar a liderança máxima. Este é um evento sem precedentes, um golpe direto e brutal à autoridade de von der Leyen, e, mais importante, aos próprios procedimentos e à falsa imagem de unidade da União. Um especialista em política da União Europeia afirma categoricamente, com a voz embargada pela gravidade e a urgência da situação: essa iniciativa conjunta de dois grupos opostos não só desafia a autoridade de von der Leyen, mas também a própria estabilidade institucional da União Europeia. Pensem nas implicações reais. Uma instituição que se orgulha de sua coesão artificial, agora dilacerada por dentro, mostrando sua verdadeira face de caos. Isso revela uma rachadura profunda no coração do bloco, expondo a fragilidade intrínseca de sua governança centralizada e francamente autocrática, que ignora a vontade popular. A elite de Bruxelas, outrora inquestionável e blindada de qualquer crítica genuína, perde agora completamente o controle narrativo e, o mais vital, a legitimidade perante os olhos dos povos. Um analista político complementa a situação com uma verdade incômoda e alarmante que poucos se atrevem a pronunciar: a simultaneidade dos votos de desconfiança é um sinal claro da profunda polarização e insatisfação com a liderança atual. É um terremoto político de proporções apocalípticas para o futuro da União Europeia. O descontentamento popular, reprimido por tanto tempo sob a capa de uma falsa prosperidade e promessas vazias, transborda agora para o poder legislativo, exigindo uma mudança radical, uma verdadeira revolução silenciosa. A credibilidade da Comissão Europeia está em jogo, num momento crítico e perigoso para a existência da própria Europa. Este não é apenas um voto burocrático,
É um grito de revolta ensurdecedor, vindo de todas as partes do continente, contra a direção suicida que a Europa tomou sob essa liderança globalista e flagrantemente distante das necessidades reais dos seus cidadãos. A pressão é imensa, a tensão é palpável. O futuro da Europa depende deste embate. A Europa, como a conhecemos, está à beira de uma transformação imprevisível e potencialmente devastadora. Mas o que realmente levou a esta revolta massiva contra a chefe da Comissão Europeia? Um movimento que parecia impossível até agora e que pode mudar tudo. As razões são muito mais sombrias do que você imagina e prometem chocar o mundo, revelando segredos perturbadores. A União Europeia assinou um acordo de 35 bilhões de euros com a Pfizer em 2021. 35 bilhões do seu dinheiro desapareceram em contratos secretos, negociados à porta fechada, enquanto a transparência era ignorada e a confiança pública brutalmente traída. O escândalo Pfizergate é uma ferida aberta no coração da Europa, revelando um nível de corrupção e desrespeito que choca. A investigação do New York Times expôs a verdade. Ursula von der Leyen, de forma pessoal, negociou este mega-contrato diretamente com o CEO da Pfizer, Albert Bourla. Isso aconteceu via mensagens de texto privadas, completamente fora dos canais oficiais da UE. Esta não é a conduta de um líder transparente. Pelo contrário, é a conduta de quem tem algo a esconder. A Comissão Europeia alegou que toda esta correspondência crucial foi acidentalmente apagada. Acidentalmente. Ninguém acredita nisso. É um acobertamento flagrante, uma tentativa descarada de apagar as provas. Um investigador de fraude da UE foi categórico ao afirmar: a alegada eliminação das mensagens pessoais de von der Leyen com o CEO da Pfizer levanta sérias questões sobre transparência e integridade na UE. Mas a teia de interesses não termina aqui. O marido de Ursula, Heiko von der Leyen, dirige a Orgenesis, uma empresa de biotecnologia. A Orgenesis é parceira da Pfizer. E a receita desta empresa disparou estratosfericamente logo após a assinatura do acordo de 35 bilhões. Coincidência? Um crítico de ética na política resumiu a indignação. A conexão familiar com uma empresa parceira da Pfizer, que viu seus lucros dispararem, adiciona uma camada de suspeita sobre todo o processo. Esta é uma rede de interesses que se sobrepõe ao bem-estar dos cidadãos europeus. Como podemos confiar numa liderança que parece servir os seus próprios bolsos, e não o povo? Mas este escândalo é apenas a ponta do iceberg. O que mais ela esconde sobre a política externa e as suas verdadeiras lealdades será revelado a seguir. Pela primeira vez na história recente, a direita radical e a extrema-esquerda europeia uniram-se num ataque frontal e sem precedentes para derrubar Ursula von der Leyen, a atual presidente da Comissão Europeia. Esta inesperada e alarmante convergência política expõe as fraturas profundas e crescentemente visíveis dentro da União Europeia, prometendo um futuro próximo de instabilidade contínua e desconfiança generalizada que, inevitavelmente, afeta e preocupa diretamente cada cidadão do bloco. Os patriotas pela Europa, uma força política em ascensão e com influência cada vez maior na política continental, lançaram acusações severas e detalhadas contra a presidente da comissão. Eles apontam com veemência para uma flagrante e persistente falta de transparência nas decisões cruciais e para uma prestação de contas que consideram manifestamente insuficiente em sua gestão. A preocupação aprofunda-se ao denunciarem acordos comerciais que qualificam como questionáveis, especificamente aqueles firmados apressadamente com os Estados Unidos e diversos países da América Latina, levantando dúvidas sobre os reais benefícios para a Europa. O líder da influente facção Patriotas pela Europa declarou publicamente com um tom de preocupação e desilusão que, desde a opacidade nos acordos comerciais até a ausência de uma voz forte em crises humanitárias de relevância global, von der Leyen falhou em representar os valores europeus fundamentais que a União deveria defender. Este é um golpe direto na sua capacidade de liderança e integridade. Do outro lado do espectro político,
A facção à esquerda ataca com uma veemência ainda maior a política externa da União Europeia, classificando-a não apenas como cega, mas também como moralmente ineficaz e cúmplice por omissão. A principal e mais contundente crítica foca-se na chocante e inexplicável inação da UE em relação ao devastador conflito na faixa de Gaza, uma situação que eles descrevem, sem rodeios, como uma das maiores e mais trágicas catástrofes humanitárias do século XXI, que acontece sob o olhar complacente de Bruxelas. Manon Aubry, co-presidente da facção à esquerda, não hesitou em afirmar com uma retórica forte e acusatória que a União Europeia ignorou uma das catástrofes mais trágicas do século XXI, referindo-se diretamente e sem meias palavras à crise em Gaza. Ela ainda completou esta dura verdade com uma declaração ainda mais pesada, afirmando que a inação da UE perante o assassinato de mais de 60.000 pessoas em Gaza é uma mancha indelével na nossa consciência coletiva que jamais poderá ser apagada. Assim, vemos uma convergência raríssima de críticas que, apesar de virem de polos ideológicos completamente opostos, apontam para uma falha sistêmica, profunda e fundamental na liderança de von der Leyen, tanto na gestão interna dos assuntos econômicos e de transparência, como na projeção externa dos supostos valores humanitários e democráticos europeus. Diante de um ataque tão coordenado, devastador e inegavelmente fundamentado de ambos os lados mais extremos do espectro político europeu, como Ursula von der Leyen pode sequer aspirar a manter a credibilidade mínima e a necessária liderança da Comissão Europeia em tempos tão turbulentos? Prepare-se, pois os dados mais recentes não só revelam uma impopularidade avassaladora entre a população, mas também uma série de novos escândalos que a cercam e que vamos desvendar agora mesmo, prometendo mais revelações chocantes que podem selar o seu destino político. 75% dos europeus desaprovam von der Leyen. Sua posição está por um fio. A elite de Bruxelas, desconectada da realidade, agora enfrenta a ira popular e novas denúncias explosivas que podem derrubá-la. As pesquisas de setembro de 2025 são devastadoras e pintam um cenário de descontentamento generalizado. Na Alemanha, França, Espanha, Itália e Polônia, o veredito é claro: impressionantes 75% dos entrevistados querem uma mudança radical. Este não é um sinal de alerta, é um grito de socorro. Um pesquisador de opinião pública não hesita em cravar: Ursula von der Leyen se tornou uma figura divisora, com uma clara desconexão entre a elite de Bruxelas e o cidadão comum. Essa desconexão é a raiz de todos os problemas. Ela é duramente criticada pela fraca posição da UE diante do avanço implacável de Donald Trump, revelando uma liderança acovardada, sem direção e incapaz de defender os interesses europeus genuínos. A gestão dos conflitos no país, na fronteira com a Federação Russa e em Gaza, é vista como catastrófica, levando a Europa a uma espiral descendente, pagando um preço altíssimo por decisões equivocadas. Mas a crise se aprofunda ainda mais e ganha contornos jurídicos. Em 17 de setembro, o eurodeputado romeno Gheorghe Piperi a processou por difamação, uma acusação que estremece os corredores de Bruxelas. A denúncia é grave e expõe táticas sombrias. Von der Leyen teria tentado associá-lo, sem provas, a ordens diretas da Rússia, em uma clara tentativa de silenciar vozes dissidentes e desqualificar qualquer oposição ao seu mandato. É uma estratégia suja para desviar o foco dos seus próprios fracassos. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, um dos poucos líderes com visão real, também exigiu publicamente sua renúncia. Orbán, sem rodeios, condena suas declarações pró-guerra, clamando que von der Leyen precisa sair por suas visões militaristas, especialmente após a polêmica irresponsável dos destroços de drones na Polônia, que quase arrastou a Europa para um conflito ainda maior. É uma caçada política declarada contra uma liderança que insiste em políticas falhas. A Europa está em chamas. A confiança popular desmorona a cada dia, e a liderança de Bruxelas parece mais preocupada em culpar os outros e em manter seu próprio poder
do que em resolver os problemas reais que afligem os cidadãos. Apesar de toda essa pressão massiva e das acusações explosivas, von der Leyen conseguirá se manter no poder. O que acontecerá a seguir pode redefinir o futuro inteiro da União Europeia, então fique atento e veja o desdobramento dessa trama nos nossos próximos vídeos. Para depor von der Leyen, são necessários 361 votos, uma barreira que parece intransponível neste momento. Mesmo com uma torrente de escândalos sem precedentes, a matemática política brutal revela uma verdade incômoda. Sua posição no poder pode ser, de fato, inabalável. Para que um voto de desconfiança seja bem-sucedido contra a atual presidente da Comissão Europeia, são precisos 361 votos no Parlamento Europeu. Contrariando a indignação popular crescente, o cenário interno revela uma realidade fria. Em julho de 2025, os dados eram claros: apenas 170 deputados manifestavam-se a favor do seu afastamento. Essa discrepância colossal sublinha a dimensão do desafio para qualquer movimento que pretenda a sua queda e o impacto que isso teria em milhões. A base de poder de von der Leyen é cimentada pela coalizão do Partido Popular Europeu, o PPE, e pela Aliança Progressista de Socialistas e Democratas, SD. Juntos, estes dois blocos formam uma barreira quase impenetrável, protegendo-a das tempestades políticas e mantendo-a no cargo, apesar de tudo. Como um analista parlamentar nos revelou, matematicamente é extremamente difícil para o voto de desconfiança ter sucesso, dado o bloco de apoio que von der Leyen ainda comanda. Isso não é apenas sobre números frios, é sobre o intrincado jogo de poder e influência que governa os corredores de Bruxelas, um jogo muitas vezes opaco à população. A fúria pública e as manchetes chocantes parecem ter pouco peso contra esta sólida estrutura de apoio interno que parece blindada. Um observador da União Europeia sintetiza a situação de forma assustadora. Apesar do clamor público, a política interna do Parlamento Europeu favorece a manutenção do status quo, pelo menos por enquanto. As forças poderosas da União Europeia, que impulsionaram a sua nomeação e a mantêm no cargo, garantem que, por trás das cenas, o sistema opere a seu favor, ignorando as vozes dissonantes. Estamos a ver uma demonstração fria de como o poder real se manifesta, independentemente da vontade popular e da percepção de justiça. Os escândalos, embora graves e perturbadores, ainda não conseguiram romper esta armadura política, deixando muitos a questionar a verdadeira natureza da democracia europeia. A resiliência do sistema é assustadora e levanta sérias dúvidas sobre o futuro da governação. A questão crucial permanece: como pode uma líder, no epicentro de tanta controvérsia e com um historial tão questionável, manter um controle tão férreo sobre o poder? Mas não se iludam, a aparente estabilidade de von der Leyen esconde rachaduras profundas. Qual será o verdadeiro impacto a longo prazo de todos estes escândalos no futuro da Europa e do nosso continente? O destino da União Europeia, uma entidade com mais de 447 milhões de habitantes, está seriamente ameaçado pela crise de liderança de von der Leyen. As decisões tomadas hoje em Bruxelas, ou a falta delas, terão um impacto direto na sua mesa, na sua segurança, na sua liberdade e na própria soberania de cada nação-membro. A crise de liderança em torno de Ursula von der Leyen não é apenas um escândalo administrativo passageiro, é um sintoma alarmante da profunda fragilidade e desorientação estratégica que assola o coração da Europa. A questão do Pfizergate, envolta numa neblina persistente de falta de transparência e perguntas não respondidas, não só corroeu a confiança de milhões de cidadãos europeus, mas também minou gravemente a credibilidade da União perante parceiros internacionais cruciais. Como pode uma União exigir padrões de outros se não os segue internamente? Esta erosão da confiança não é um mero detalhe, ela é a base de qualquer ação coletiva. A coesão da UE, já sob tensões internas significativas e divergências ideológicas crescentes, enfraquece a cada dia que passa, comprometendo irremediavelmente a sua capacidade de agir como um bloco unificado, forte e decisivo no cenário global.
É um sinal de alerta gritante de que a liderança em Bruxelas está perdendo o controle da narrativa e da direção. A política externa atual da UE, que tem sido alvo de críticas contundentes e generalizadas tanto da direita nacionalista quanto da esquerda mais progressista, pode sofrer uma reavaliação drástica, mas apenas se houver uma liderança capaz de a executar. Esta crise não é apenas sobre uma pessoa, é sobre a direção estratégica e a credibilidade da União Europeia em um mundo cada vez mais volátil. Alertou um especialista em relações internacionais, sublinhando a gravidade da situação. Imagine as consequências para a Europa, uma entidade dividida, indecisa e facilmente manipulável, sem voz real frente à assertividade dos Estados Unidos, à resiliência da Rússia, à ascensão implacável da China e aos complexos atores do Oriente Médio. A Europa, outrora um farol de influência, corre o risco de se tornar um mero eco das vontades de outros. A fragilidade da liderança em Bruxelas pode ser explorada por atores externos, comprometendo a capacidade da Europa de projetar poder e defender seus interesses. Reforçou um geopolítico, apontando para as vulnerabilidades estratégicas. Isso significa que a Europa corre o risco iminente de se tornar um peão no tabuleiro de xadrez global, em vez de um jogador estratégico com autonomia. O poder e a influência que a UE construiu ao longo de décadas, à custa de tantos sacrifícios e acordos, podem desmoronar, deixando seus cidadãos e as suas economias vulneráveis às vontades e aos caprichos de outras potências. O PLANO geopolítico global está a ser redefinido rapidamente, com novos polos de poder emergindo, e a Europa, sob esta liderança questionável e um projeto ideológico falido, pode não ter um lugar à mesa onde as verdadeiras decisões são tomadas, sendo relegada a uma posição secundária e sem voz. Esta não é uma crise pessoal de uma burocrata, é uma batalha existencial pela alma e pela relevância geopolítica da Europa no século XXI. Mas quem realmente se beneficia com o enfraquecimento contínuo da Europa e qual é o próximo passo neste plano mestre?